Jornal da Manhã. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 11 de março de 2026 e você vai ouvir na edição de hoje do Jornal da Manhã da Jovem Pan. O preço do diesel disparou em Blumenau e região nas últimas semanas. Em alguns postos, o litro já ultrapassa os R$8. O aumento está ligado à tensão no Oriente Médio e já preocupa o setor de combustíveis, que alerta até para o risco de falta do produto. Nesta edição, a gente conversa com o Sindicato dos Postos para entender o que está acontecendo. Também conversamos com um economista para saber como o conflito está interferindo na economia de Santa Catarina. Há uma expectativa de ter aumento de preço e uma questão de inflação? Sim, pode haver, mas creio que ela vai ser momentânea. E também é assunto na edição de hoje. Procon de Blumenau fiscaliza 70 postos de combustíveis para conferir preços e volume entregue nas bombas. Relatório será divulgado nos próximos dias. Blumenau lança edital de R$50 milhões para novo complexo viário da Itoupava Norte. Projeto prevê ponte sobre o rio Itajaí-Açu e novo binário. Polícia Civil desarticula grupo criminoso responsável por assalto à tabacaria em Blumenau. 3 são presos. E ainda do setor policial, polícia prende homem por posse de pornografia infantil durante operação no bairro Dona Clara, em Timbó. E atenção, tem novo golpe na praça. A Prefeitura de Blumenau alerta para golpe no WhatsApp usando o nome do prefeito Egídio Ferrari. Segurança reforçada em Blumenau. 20 novos policiais militares iniciam patrulhamento nas ruas da cidade. Também é assunto do programa de hoje. Vale do Itajaí concentra mais de 2.700 vagas de emprego pelo Cine. Blumenau Indaial lidera as oportunidades da região. Procon Móvel de Blumenau inicia roteiro de março nesta quarta-feira pelo bairro Escola Agrícola. Atenção motorista, a ponte Afonso Stins em Gaspar será interditada nesta quarta para obras. Regulamentação do trabalho por aplicativo deve ser votada até o mês de abril. Ainda na política, Moraes autoriza visitas de Jorginho Melo e Caroline Detoni a Jair Bolsonaro na prisão. Câmara de Blumenau derruba veto e aprova a lei para obras noturnas em ruas de grande movimento. Falta de água também repercutiu no plenário. E começa hoje a Páscoa em Blumenau. Vila Germânica abre as portas com oficinas, decoração temática e a presença da mascote Cacau. O evento se consolidou não apenas como um evento com foco no turista, mas fundamentalmente um evento que tem toda a atração para a comunidade de Blumenau, especialmente para as crianças. Temperatura neste momento na terceira maior cidade de Santa Catarina é de 21 graus. Tem ainda todos os detalhes da previsão do tempo para você. É prestação de serviço, é assunto que interfere no seu dia a dia. Tudo o que você precisa saber está aqui no Jornal da Manhã. Comece seu dia bem informado, fique com a gente. O fato acontece, a Jovem Pan informa, você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. 7h03, 7h03. Bom dia para você que está acompanhando o Jornal da Manhã. Eu sou Maurício Catani e vamos juntos até as 8 horas da manhã com as principais informações aqui de Blumenau, do Vale do Itajaí, para você começar o dia muito bem informado. Você também pode acompanhar o Jornal da Manhã pela internet no jovempanblumenau.com.br ou ainda através do nosso aplicativo Panflix. E que tal seguir a gente nas redes sociais? Você já sabe, é @jovempanblumenau. Vamos em frente, porque a luta do dia está apenas começando. 7h04, 7h04, e um homem de 31 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil no bairro Dona Clara, em Timbó. A prisão aconteceu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela comarca de Jaraguá do Sul. No local, os policiais apreenderam um computador e um celular. Com apoio da Polícia Científica, foi feita uma perícia imediata nos aparelhos que confirmou a presença de arquivos de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. O suspeito foi autuado com base no Estatuto da Criança e do Adolescente por armazenar material pornográfico infantil e ele foi levado para a delegacia e agora permanece à disposição da Justiça.
A Polícia Civil reforça que o combate a crimes contra a dignidade sexual de menores é prioridade e denúncias podem ser feitas de forma totalmente anônima através do Disque 181. E a Delegacia de Repressão a Roubos da Polícia Civil fez uma operação para prender os envolvidos em um assalto ocorrido no mês passado no bairro Itoupava Central, aqui em Blumenau. Ao todo, os agentes cumpriram 3 mandados de prisão preventiva e 2 de busca e apreensão. O crime aconteceu no dia 3 de fevereiro em uma tabacaria na rua Gustavo Zimmermann. Na ocasião, 2 homens armados renderam clientes e funcionários, fugindo com o dinheiro e o carro de um cliente, que foi abandonado logo depois. A investigação foi precisa e identificou não apenas os 2 assaltantes que entraram no local, mas também um terceiro comparsa, que deu apoio logístico na chegada e na fuga da dupla. As prisões ocorreram de forma simultânea nos bairros Velha Grande e Itoupava Central, aqui em Blumenau, e também no município de Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis. Os 3 detidos já foram encaminhados ao sistema prisional e agora estão à disposição da Justiça. 7h06, 7h06, e o 10º Batalhão de Polícia Militar de Blumenau está com efetivo renovado. A partir desta semana, 20 novos policiais militares passam a reforçar a segurança pública em diversos bairros da cidade. Os profissionais recém-formados no curso de praças da Polícia Militar Catarinense foram recepcionados ainda na segunda-feira e já estão em ação. O novo grupo participa de operações preventivas e de combate à criminalidade em pontos estratégicos aqui de Blumenau. A partir de hoje, esses policiais passam a fazer parte das escalas fixas das equipes de rádio patrulha. O objetivo do comando do 10º Batalhão é ampliar a capacidade de atendimento às ocorrências e garantir uma presença mais forte da polícia ostensiva nas ruas, trazendo mais tranquilidade para a comunidade. Como explica agora pra gente o Major Rodrigo Zitlag, chefe de comunicação social do 10º Batalhão da Polícia Militar. Bom dia, Major, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Muito bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Realmente esse incremento de efetivo de 20 novos policiais para o 10º Batalhão, na prática, é uma reposição de efetivo, ou seja, ele vem para permitir que aquelas saídas que acontecem da instituição, seja por aposentadoria, seja por transferência, seja por que os policiais vão trabalhar em outras atividades, e esses policiais vêm preencher esses espaços, garantindo a manutenção do efetivo e do trabalho ordinário das nossas equipes. E então ele ajuda a reduzir, sim, a sobrecarga das equipes que já estão de serviço. A gente consegue melhorar as condições de trabalho deles, assim como, da mesma forma, aumentar significativamente a presença policial nas ruas. Então, mais do que permitir uma melhor condição de trabalho, ele também permite esse incremento, um aumento efetivo de policiamento nas ruas. E eles vão atuar exclusivamente em Blumenau. O 10º Batalhão de Polícia Militar, ele tem sob sua responsabilidade exclusivamente a cidade de Blumenau, por mais que com o tamanho da nossa unidade ele preste apoios para os outros municípios, né? Mas a responsabilidade de atuação é exclusiva em Blumenau. Então, esses 20 novos policiais que aqui chegam vão trabalhar exclusivamente na nossa cidade. E com a chegada dos novos integrantes, a Polícia Militar busca não apenas repor o efetivo, mas agilizar o tempo de respostas ao chamado da população. 7h09, 7h09, a Prefeitura de Blumenau emitiu um comunicado para alertar a população sobre uma tentativa de estelionato. Criminosos estão usando o nome e a imagem do prefeito Egídio Ferrari do PL para aplicar golpes pelo WhatsApp. O modo de agir é o seguinte, preste atenção. Os golpistas utilizam um número de telefone desconhecido e entram em contato com os moradores solicitando depósitos ou transferências em dinheiro, geralmente indicando contas de terceiros. A administração municipal reforça que se trata de uma fraude. O prefeito ou qualquer secretaria da prefeitura jamais solicitam pagamentos ou transferências bancárias por meio de mensagens de aplicativos. A orientação é clara. Se você receber esse tipo de contato, não responda, não clique em links e, em hipótese alguma, realize qualquer transferência. A recomendação é bloquear o número e denunciar o caso à Polícia Civil ou à Polícia Militar. Fique atento e utilize apenas os canais oficiais da Prefeitura para informações
corretas. 7h10 agora, 7h10, e Blumenau publica amanhã o edital de licitação para a construção do complexo viário da Itoupava Norte. O projeto tem orçamento previsto de R$50 milhões, viabilizados por meio de financiamento junto ao BRDE. A obra central do complexo é uma nova ponte sobre o rio Itajaí-Açu, que fará a ligação entre os bairros Itoupava Norte e Itoupava Seca. O projeto também inclui a criação de um binário entre as ruas Santa Catarina e Alfredo Ehring, com 2 faixas de rolamento em cada sentido. Além da ponte e das novas vias, o edital prevê a revitalização da Praça Jorge Lacerda e a reurbanização de ruas ali do entorno. Segundo o planejamento municipal, o objetivo é ampliar a capacidade de fluxo de veículos e oferecer estruturas para ciclistas e pedestres daquela região. As empresas interessadas têm até o dia 10 de abril para apresentar as propostas. Após a assinatura da ordem de serviço, a empresa vencedora terá o prazo de 24 meses para concluir os trabalhos. Vamos falar agora de oportunidade de emprego para você que quer voltar para o mercado de trabalho, porque o Cine de Santa Catarina está com mais de 8.700 vagas de trabalho disponíveis em todo o estado. O grande destaque desta rodada é o nosso Vale do Itajaí, que concentra o maior volume de oportunidades regionais, com 2.732 postos abertos. Entre as cidades da região com maior oferta, Indaial aparece na frente com 520 vagas, seguida de perto por Blumenau, que oferece 503 oportunidades, sendo 3 delas exclusivas para pessoas com deficiência. Já Balneário Camboriú também apresenta um número expressivo, com 428 vagas. Há chances de emprego também em municípios como Brusque, Camboriú, Pomerode e Navegantes. Segundo a Secretaria de Indústria e Comércio, as vagas abrangem diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação, refletindo o momento aquecido do mercado catarinense. Para se candidatar, o interessado deve procurar a unidade do Cine mais próxima ou utilizar os canais digitais como o aplicativo Carteira de Trabalho Digital e o portal Emprega Brasil. Vale lembrar que o quadro de vagas é atualizado diariamente e as oportunidades podem ser preenchidas a qualquer momento. E atenção, consumidor de Blumenau, se você tem problemas com serviços ou produtos, o Procon está indo até o seu bairro. Nesta quarta-feira, a unidade móvel inicia o cronograma de março, atendendo a comunidade da Escola Agrícola. O veículo estará estacionado no pátio da loja Construcon, na rua Benjamin Constante, número 711. E os atendimentos acontecem em 2 períodos. Preste atenção, das 10 da manhã ao meio-dia e depois da 1 até as 3 horas da tarde. É a oportunidade para registrar denúncias e abrir reclamações sem precisar ir até o centro. E atenção aos documentos. Para ser atendido é preciso levar o RG, um CPF e o comprovante do problema, como notas fiscais, faturas ou também contratos. E se você mora em outras regiões, anote aí as próximas datas. No dia 18, o Procon Móvel estará no bairro Vila Nova, em frente à LCR Motos. Já no dia 25, o atendimento encerra o mês no bairro Vila Formosa, em frente à agência W Tour. Agora são 7h13. 7h13. E vamos agora para o nosso primeiro giro de notícias aqui na número 1 do Brasil, que também é a número 1 do Vale do Itajaí. E a Advocacia Geral da União, a AGU, acionou a Polícia Federal para investigar perfis que publicaram vídeos incitando violência contra as mulheres sob a legenda "Treinando caso ela diga não". Os responsáveis, cujos conteúdos simulavam agressões físicas após a recusa de relacionamentos, podem responder por crimes como incitação ao feminicídio e a violência psicológica. A medida ocorre em um cenário alarmante, com o Brasil registrando uma média de 4 feminicídios por dia. E o Tribunal de Justiça de Santa Catarina autorizou que os tenistas Christian Rodrigues e Luiz Davi Martinez, investigados por injúria racial em Itajaí, retornem aos seus países de origem após o pagamento de R$20 mil em caução. A decisão substitui o uso de tornozeleira eletrônica e a retenção de passaportes pelo compromisso de participação em atos processuais via videoconferência, visando evitar prejuízos à carreira profissional dos atletas. O Ministério Público manifestou contra a medida, alegando o risco de que os investigados não retornem para cumprir eventual condenação pelos atos registrados durante o torneio.
E em janeiro, os brasileiros resgataram 403 milhões de reais em valores esquecidos, mas o Banco Central alerta que ainda restam mais de 10 bilhões de reais disponíveis para consulta e saque por pessoas físicas e jurídicas. O processo é de graça e pode ser feito pelo site oficial do Banco Central com o login gov.br, permitindo inclusive o resgate automático via Pix para CPF. A autarquia reforça o cuidado contra golpes e lembra que não envia links e nem solicita dados pessoais ou senhas para liberar os recursos. Agora são 7h15, 7h15, continuamos por aqui com o Jornal da Manhã, agora com um recado para você motorista. Você motorista aí de Gaspar que circula pelo centro da cidade, atenção para uma mudança no trânsito nesta quarta-feira. É porque a ponte Afonso Sins, que liga as ruas Itajaí e Coronel Aristiano Ramos, será totalmente interditada para veículos. O fechamento é necessário para a finalização do calçamento na cabeceira da ponte, trecho que passou por obras de recuperação após as chuvas de janeiro. Segundo a Secretaria de Obras, o solo já passou pelo processo natural de adensamento e agora recebe o acabamento final. A previsão é de que o serviço seja concluído ainda nesta quarta-feira, caso o tempo permaneça firme. A Ditran pede paciência aos condutores e reforça que a estrutura será liberada assim que o calçamento for finalizado. 7h16 agora. 7h16 e ainda hoje no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Você vai entender por que o preço do diesel disparou em Blumenau e na região nas últimas semanas. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café Expresso para compra, locação e comodato. Proese Componentes Eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. E Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. Então vamos lá saber como é que vai ficar o tempo ao longo desta quarta-feira aqui na cidade de Blumenau. Os termômetros estão marcando agora a temperatura de 21 graus. Quem está comigo hoje na ponta da linha é ela, a meteorologista Emily Ramos, do Alerta Blue da Defesa Civil Blumenauense. Ô Emily, bom dia para você. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta quarta-feira vamos ter mais um dia sob influência da circulação marítima. No decorrer do dia de hoje, o céu varia entre nublado e encoberto e vamos ter condição para chuva fraca, isolada, a qualquer momento do dia. Hoje a temperatura segue mais amena e a máxima oscila em torno dos 24 graus. Mas para amanhã, quinta-feira, a circulação marítima perde intensidade e o sol volta a aparecer em meia variação de nebulosidade por aqui. A temperatura se eleva e a máxima fica na casa dos 27 graus. Mas a partir da tarde da quinta-feira, vamos ter condição para algumas pancadas isoladas de chuva que podem vir com algumas trovoadas. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. Obrigado pelas informações, Emily Ramos. Daqui a pouco você está de volta para mais uma rodada da previsão do tempo aqui no Jornal da Manhã. E a sessão ordinária de ontem na Câmara de Vereadores de Blumenau foi marcada pela derrubada de um veto do Executivo. Por maioria de votos, os parlamentares garantiram a validade do projeto que estabelece prioridade para obras de manutenção e pintura em ruas de grande fluxo no período noturno ou aos fins de semana. Os vereadores defenderam que a medida não é uma obrigação imposta à Prefeitura, mas uma diretriz para reduzir os frequentes congestionamentos causados por intervenções viárias em horários de pico. Com a decisão, o projeto agora segue para a promulgação. Por outro lado, a Câmara manteve 2 vetos da Prefeitura, um sobre a cobrança de serviços de guincho e outro sobre a denominação do estádio do SESI, que ainda aguarda a transferência formal para o município. E a falta de água também dominou os debates. A Câmara Municipal de Blumenau rejeitou na sessão o requerimento de autoria do vereador Jean Volpato e coautoria do vereador Adriano Pereira, ambos do PT, que solicitava a realização de uma audiência pública para debater a situação do abastecimento de água aqui no município. O requerimento tinha como objetivo reunir poder público, SAMAI, especialistas e a comunidade para discutir as recentes interrupções no fornecimento e buscar soluções para melhorar o sistema
de distribuição de água em Blumenau. Segundo o autor, o vereador Jean Volpato. Acompanhe. Ontem a gente apresentou uma proposta de audiência pública para debater a falta de água na cidade de Blumenau. A ideia era ouvir o presidente do SAMAI, mas, sobretudo, uma audiência pública para a comunidade poder se manifestar, poder também falar sobre esse problema, que é um problema que tem atingido diversas regiões da nossa cidade, inclusive não só em relação à falta de água, mas, sobretudo, também em relação a uma água barrenta, onde a população não pode cozinhar, não pode lavar a roupa. Então, a gente fez esse pedido e, infelizmente, a base do governo na Câmara negou, rejeitou o pedido da audiência pública, o que nos deixa muito triste. Acredito que uma audiência pública seria uma grande oportunidade para que a população possa se expressar nesse problema que tem afetado a nossa cidade. O objetivo de uma audiência pública, o nome já diz, áudio, ouvir a população para que os encaminhamentos possam ser dados. Mas isso não vai nos limitar. A gente apresentou já uma proposta legislativa lá na Câmara e endereçamos para o Executivo, para a Prefeitura, para que a cobrança na fatura, nos casos da população que não recebe a água, ela possa ser isenta da tarifa mínima e pague apenas aquilo que recebe. É evidente que a população quer a água, E nós vamos continuar fazendo esse debate lá na Câmara de Vereadores. Mas, mais uma vez, lamentar que a base do governo, Egídio Ferrari, lá na Câmara, rejeitou esse nosso pedido de audiência pública. Porém, foi aprovado um requerimento cobrando explicações do SAMAI sobre os problemas de abastecimento no bairro Tribés e em outras regiões da cidade. Os vereadores relataram o aumento das reclamações de moradores e cobraram mais transparência e investimentos na infraestrutura de abastecimento diante do crescimento populacional de Blumenau. Já na política aqui de Santa Catarina, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou ontem, terça-feira, uma nova lista de visitantes ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena no complexo da Papudim, em Brasília. Entre os nomes liberados estão o governador aqui de Santa Catarina, Jorginho Melo, e a deputada catarinense Caroline Detoni, ambos do PL. De acordo com o cronograma estabelecido pelo STF, a deputada Caroline Detoni tem visita marcada para o dia 8 de abril. Já o governador Jorginho Melo deve se encontrar com Bolsonaro no sábado, dia 11 de abril, das 8 às 10 horas da manhã. As visitas ocorrem em meio a definições políticas importantes aqui no estado. Recentemente, o PL confirmou Caroline Detoni e o vereador Carlos Bolsonaro como pré-candidatos ao Senado por Santa Catarina. Além disso, o governador Jorginho Melo já confirmou que buscará a reeleição em uma chapa composta com o atual prefeito de Joinville, Adriano Silva, do Partido Novo. Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado e por ser o relator do processo. Todas as visitas ao ex-presidente precisam passar pelo aval do ministro Alexandre de Moraes e seguir as normas do sistema prisional. 7 horas 23 minutos, 7h23, ainda falando de política agora nacional. Oposição aciona o STF pela instalação de CPMI do Banco Master. Direto de Brasília, quem traz os detalhes agora para você é a repórter Rita Sardi. Partidos de oposição entram com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para garantir a instalação da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Banco Master, e também um novo pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Os parlamentares argumentam que para a investigação ter mais força é preciso uma comissão mista de inquérito, composta de deputados e senadores e não apenas do Senado. O deputado catarinense Daniel Freitas, do PL, participou da coletiva da oposição e defendeu as iniciativas. O deputado Carlos Jordi, que é o nosso líder da oposição, provocou essa importante iniciativa que fez 2 anúncios: o mandato de segurança para a instalação da CPMI do Banco Master
e também um novo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Hoje mesmo saiu uma nova reunião entre Vorcaro, Alexandre de Moraes tomando o uísque Macallan em Nova York, entre tantas e tantas conversas, contratos de 129 milhões com a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Desses, 80 milhões já foram recebidos. Então, nós temos todos os fatos para que esse impeachment de fato aconteça. O pedido de CPMI já ultrapassou 280 assinaturas e, para que a comissão seja instalada, é preciso que o presidente do Congresso Nacional e do Senado, Davi Alcolumbre, leia o requerimento em sessão conjunta. A oposição diz que Alcolumbre vem adiando a sessão do Congresso e postergando a instalação da comissão. A deputada catarinense Júlia Zanata, do PL, diz que o mandado de segurança pode garantir a criação da CPMI e que já há caso semelhante quando o STF garantiu a instalação da CPMI da Covid em 2021. Olha, nós nos baseamos num precedente que já existiu para a instalação da CPMI da Covid e esperamos que o Supremo Tribunal Federal seja coerente, porque nós estamos tendo dificuldade para instalar a CPMI do Banco Master, que a cada dia que passa fatos novos são revelados, fatos gravíssimos envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal. E existe uma movimentação para que ocorra uma CPI no Senado e não CPMI, porque CPI no Senado ela é mais controlável. Quando envolve Câmara e Senado, fica mais difícil de controlar. A oposição acredita que a análise do mandado ficará a cargo do ministro André Mendonça, que é relator do inquérito do Banco Master no STF, e que ele deve conceder liminar para a instalação da CPMI. De Brasília, da Rede de Notícias Acaerte, repórter Rita Sardi. E a regulamentação do trabalho por aplicativo deve ser votada até abril. A promessa é do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Direto de Brasília, detalhes agora com a repórter Priscila Mazenotti. A proposta que regulamenta o trabalho por aplicativos será votada na Câmara até o início de abril. A promessa é do presidente da Casa, deputado Hugo Mota. O texto ainda está na comissão especial e passa por negociações. O principal impasse está na taxa básica mais o adicional por quilômetro rodado, como explicou o ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência. Para o governo existem pontos que são muito caros. Um desses pontos, que é uma demanda dos entregadores de aplicativo, dos motoqueiros, é uma taxa mínima de R$10, com adicional de R$ 2,50 por quilômetro rodado. Vamos buscar o diálogo para ver se é possível incorporar no relatório. Se não for, o governo pretende apresentar como uma emenda. O assunto foi discutido em reunião nesta terça-feira. O relator da proposta, o deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, lembrou que estabelecer um valor mínimo poderia inviabilizar as corridas. Segundo ele, 25% delas ficam menos de R$ 8,00. Além disso, ainda tem a diferença do custo de vida nas diversas partes do país. R$10 em São Paulo, ou no Rio, ou em Brasília, não é igual a R$10 em Pernambuco, no interior de Pernambuco, onde um ticket, por exemplo, de um lanche é muito inferior do que aqui. Isso pode inviabilizar esse serviço na ponta. Acho que esse é o único ponto de divergência. É a questão do valor mínimo da entrega de entregadores. Atualmente, são mais de 2.200.000 trabalhadores de aplicativos em todo o país. E aí a gente fala de aplicativos como Uber e iFood. A ideia com o projeto é trazer mais segurança para essas pessoas, garantir direitos como previdência e seguro de vida e contra acidentes, além da regulamentação da taxa de entrega por parte das plataformas. 7h28 e a Procuradoria-Geral da República, a PGR, defendeu a condenação dos deputados Josimar Marãozinho, Pastor Gil e o suplente Bosco Costa, todos do PL, por corrupção passiva e organização criminosa. A acusação aponta que os parlamentares teriam cobrado mais de R$1.600.000 em propina para liberar emendas destinadas à saúde do Maranhão. Enquanto a PGR destaca o prejuízo ao SUS, as defesas alegam nulidades da investigação e negam que os recursos tenham de origem de emendas parlamentares. O julgamento na primeira turma do STF foi suspenso e deve ser retomado na próxima terça-feira, dia 17, com os votos dos ministros. Agora são 7h29. 7h29.
E daqui a pouco, no Jornal da Manhã da Jovem Pan, o preço do diesel disparou em Blumenau e também na região nas últimas semanas. Em alguns postos, o litro já ultrapassa os R$8. O aumento está ligado à tensão no Oriente Médio e já preocupa o setor de combustíveis, que alerta para o risco de falta do produto. Já a gente conversa com o Sindicato dos Postos para entender o que está acontecendo aqui em Blumenau e também na região. Conversamos também com um economista para saber os impactos do conflito no Oriente Médio na economia aqui de Santa Catarina. Há uma expectativa de ter aumento de preço e uma questão de inflação? Sim, pode haver, mas creio que ela vai ser momentânea. E você vai saber também que Timbó lança aplicativo Timbó Mais para facilitar o acesso do cidadão a serviços municipais. Tem ainda os detalhes da previsão do tempo. A temperatura agora na terceira maior cidade de Santa Catarina é de 21 graus. 7h30 agora. O intervalo é rápido. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Park Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Tranquilidade é saber que sua empresa está em boas mãos. Com a Fator Contabilidade, você tem organização, prazos em dia e orientações claras. Porque onde tem confiança, tem resultado. Fator Contabilidade. Organização que gera confiança. Fale conosco, 47 21 23 2500. Passaporte Anual Alespark. Um ano inteiro de diversão na neve por um precinho que parece brincadeira. Colecione momentos especiais, garanta já a entrada livre por um ano no parque e se jogue de vez na brincadeira em nossas novas atrações. Adquira já o seu passaporte anual em até 6 vezes no cartão. Acesse alespark.com.br e embarque nesta aventura com a gente. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte. Ou visite proese.com.br. Toda a paixão pela marca Fiat, líder em vendas no Brasil, você encontra em um showroom totalmente sofisticado aqui na Fiat Rivel. Venha conhecer e fazer um test drive nos carros mais desejados do país e aproveite as condições especiais para esse mês. A Fiat Rivel oferece também um excelente atendimento e serviço de qualidade. Seminovos selecionados com garantia de concessionária. Rivel, a sua Fiat para Blumenau e região, no Salto do Norte. Informações 3231 2200. Desacelere, seu bem maior é a vida. Sabe, aquele lugar que te acolhe a qualquer hora do dia? Quem é nosso cliente já sabe. Seja no almoço, café da tarde ou jantar, um momento no AME é um momento para alimentar o corpo e a alma. Aberto diariamente com buffet por quilo na hora do almoço, menu à la carte e delivery de tarde e à noite. Além de salgados e doces funcionais e sem glúten, tão gostosos que se não te contássemos que são saudáveis, você nem desconfiaria. Rua 15 e Marechal Deodoro. Siga o nosso Instagram, @amefuncional, e fique sempre por dentro das novidades. Esta é a Jovem Pan. Number 1. 24 horas. Música. Notícia. Cliente Forte Atacadista. Se você busca qualidade, variedade e economia para sua casa ou seu negócio, então o Forte Atacadista é o lugar certo. É o menor preço no atacado e varejo. Aceitamos cartões de crédito e ainda com descontos exclusivos para quem compra com o Voon Card, o cartão de crédito de quem é forte, com condições de parcelamento em até 40 dias para pagar. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, 7h34, 7h34, já estamos de volta por aqui. Vamos agora direto para as capas do que foi destaque hoje nos principais jornais do Brasil. Começando o nosso giro pelo mundo da informação, pelo jornal Folha de São Paulo. Pessimismo entre população brasileira com economia sobe, mostra pesquisa Datafolha. PSB pede ao STF afastamento de Ibanez por ligação com o Banco Master. Destaques agora é do jornal Estadão. Petróleo despenca mais de 11% após Trump sinalizar possível fim da guerra no Oriente Médio. E ainda no Estadão, Moraes arquiva inquérito contra Elon Musk sobre suposta atuação em milícias digitais. Continuando o nosso giro pelo mundo da informação, chegando agora no estado do Rio de Janeiro para saber os destaques do jornal O Globo. Governo Lula negocia com os Estados Unidos sobre facções brasileiras sob pressão de Grupo de Rubio. E ainda no Globo, Senado aprova pacote com reajustes para cadeiras do Executivo e criação de cargos. E os destaques agora é do jovempan.com.br desta manhã de quarta-feira. Falta de comida na mesa e insegurança viram cabos eleitorais na campanha. E Pão de Açúcar pede recuperação extrajudiciais. Destaques que você confere lá no jovempan.com.br. 7h35 agora. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese Componentes Eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. E Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. Vamos lá então para mais uma rodada da previsão do tempo aqui no Jornal da Manhã. Temperatura agora aqui na terceira maior cidade de Santa Catarina. Está na casa aí dos 21 graus. Então vamos conferir como fica o tempo para esta quarta-feira aqui em Blumenau e na região do Vale do Itajaí. O dia hoje será marcado pela forte atuação da circulação marítima, o que mantém o tempo estável em toda a nossa área. O céu deve variar entre nublado e encoberto com poucas aberturas de sol. E atenção, hein? A condição para chuva fraca isolada a qualquer momento do dia é aquela famosa chuva persistente que não dá muita trégua, por isso não saia de casa sem levar o guarda-chuva. As temperaturas não sobem muito devido à cobertura de nuvens e a mínima registrada já nas primeiras horas da manhã de hoje ficou entre 19 e 21 graus. E a máxima à tarde não deve passar hoje os 25 graus. O preço do diesel disparou nas últimas semanas em Blumenau e em outras cidades aqui da nossa região. Em alguns postos, o litro que antes estava na faixa dos R$6 já passa dos R$8. O aumento tem relação com a tensão no Oriente Médio, especialmente entre a guerra entre os Estados Unidos e Irã, que afeta a produção e o transporte de petróleo no mundo. Para entender melhor esse cenário, os impactos para os consumidores e o risco de falta de diesel nas próximas semanas, nós conversamos agora ao vivo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo aqui da região, Júlio Zimmermann. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, é com imensa satisfação que a gente pode dar alguns esclarecimentos sobre esse gravíssimo problema que afeta, né, a nossa turma dos postos aí, a nossa categoria, né? Para a gente começar então a nossa conversa, né? O que explica essa alta tão rápida então no preço do diesel nos postos de Blumenau e aqui na região? É que hoje no nosso país nós somos autossuficientes em petróleo, só que nós não temos refinaria para refinar todo esse petróleo. A gasolina, que o consumo é bem menor do que o diesel, ainda é estável. Só que o problema maior se verifica no diesel. Então, hoje, quase 40% do nosso diesel consumido no Brasil é importado. Então, se você analisar o problema da guerra, você vê uma coisa, o petróleo deu um aumento insignificante, assim, fora do comum, né? Uhum. Que nunca teria acontecido. Aconteceu a guerra de Rússia e Ucrânia, né? E você vê uma coisa, quando começou a guerra, o barril estava a $86. Ontem chegou a $119. Certo, e os postos já estão enfrentando algum tipo de dificuldade para receber combustível das distribuidoras? O grande problema nosso, inclusive nós tivemos uma reunião Café Combustível ontem, mais de 3 horas, né? E preocupação nossa é realmente a falta desse produto.
Se a guerra persistir, podemos ter grande falta de combustível. Até o momento está tranquilo, as distribuidoras estão simplesmente reduzindo. Você pede 20, elas mandam 10 para todo mundo receber um pouquinho, né? Mas até o momento não há falta. Se a guerra continuar, os navios não podem passar lá no Estreito de Hormuz, né? Que isso representa 20% de todo o petróleo do mundo. Então não só o Brasil, mas o mundo inteiro vai ter problema. Então a gente tem uma esperança que essa guerra termine. Se a guerra persistir, nós vamos ter sério problema na nossa economia, porque logo, com o aumento que está vindo, vem a inflação, os transportadores aí vão ter um alto preço no diesel. Você vê uma coisa, estava 6, hoje já passa de 8. Você vê uma coisa que a distribuidora minha já aumentaram, começaram com 1, agora já estão quase chegando a R$2 o reajuste, né? Então a preocupação hoje, sinceramente, é o fornecimento para que não falte. Por isso que eu vou frisar. Se a guerra continuar, nós vamos ter sério problema no abastecimento aqui na nossa região e como em todo o Brasil. O senhor percebeu como sindicato uma corrida dos motoristas para abastecer antes de novos aumentos nesses últimos dias? Na sexta-feira passada eu percebi assim um aumento nos postos, né? Sexta e sábado, né? Mas agora normalizou, o povo vai, só abastece e enche o tanquezinho. Antigamente, quando falava em aumento, ele levava um galão, ele levava um tambor para guardar, né? Mas hoje a conscientização já é diferente. Foi lá, ele encheu o tanquezinho dele e voltou para casa. Então não atrapalha muito e não atrapalhou mesmo. Existe alguma estimativa de até onde o preço do diesel pode chegar nos postos da região? Eu não tenho essa expectativa, essa estimativa de jeito nenhum. Eu acho que o que chegou ali, que eu vi hoje de manhã, uma foto que eu recebi no posto da BR-101, o diesel 8,27, eu acho que esse é o patamar. Eu espero que seja o máximo, né? Dali pare, né? Só a esperança é reduzir, tá? Nesse cenário atual que a gente está vivenciando, o impacto somente é no diesel ou também na gasolina? A gasolina, o impacto é um pouquinho menor. Não é o impacto tão alto como está no diesel, né? Porque a gasolina, a Petrobras ainda tem bastante estoque, né? Então não há problema de desabastecimento. E até o preço eles vão reajustando devagar. A Petrobras não reajustou, mas a distribuidora está reajustando, porque a gasolina mistura etanol, né? Que tem 30%. E o etanol, não sei porquê, agora entre safra, mas está aumentando. Porque sempre foi. Quando a gasolina sobe, o etanol vem junto, para não ficar muito distante um da outra. E o que dizer para os motoristas que estão ouvindo a gente no Jornal da Manhã, diante desse cenário para os próximos dias? Olha, vamos torcer, eu sempre digo, não foi nós que causamos essa guerra, vamos torcer que ela termine. Se a guerra terminar, eu tenho certeza que vai normalizar e os preços vão cair, porque não pode, se a guerra não terminar, vai ser o inverso. Mas vamos torcer que termine essa guerra e vamos ter cautela, vamos economizar o que puder, que assim que as coisas melhorarem, o preço também vai melhorar. Tá certo, então. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. A gente está à disposição. Qualquer coisa pode ligar. A gente conversou com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo aqui da região do Vale do Itajaí, Júlio Zimmermann. E ainda falando deste assunto e para entender como essa crise internacional pode impactar na economia, os preços e até a inflação do país, afetando consequentemente a economia de Santa Catarina, a gente conversou também com Nazareno Loftmeiler, professor de Macroeconomia e Economia Internacional do Departamento de Economia da FURB. Acompanhe. Olá. Os efeitos dos ataques no Oriente Médio, eles vão afetar as cadeias de produção e as rotas, e o principal insumo afetado, entre outros, é o petróleo, porque ele é uma matéria-prima essencial na produção de muitos bens e serviços, e ao subir o preço do petróleo, ele impacta nos custos de muitos produtos. Mas evidentemente que as pessoas e as empresas, de uma forma geral, também vão se adaptando a esse
a esse aumento de preço e redefinindo os seus custos. Consumidor de combustível, por exemplo, de gasolina, se o preço sobe, por suposto, o consumo vai diminuir, porque o orçamento das pessoas não vai se alterar, não vai aumentar para absorver o aumento de preço. Então, os produtos que aumentarem, evidentemente que a demanda deles vai cair. Então, o que vai depender dessa situação é a duração que vão ter esses ataques, ou se partir para uma guerra mais aberta, e os efeitos que ela vai ter na economia mundial. Não podemos esquecer, por exemplo, ter o conflito da Rússia com a Ucrânia, e muitos países já se ajustaram a uma condição em função dessa guerra. Claro que na Europa como um todo, o custo de vida aumentou muito. E teria também os efeitos por aqui se essas agressões, né, essa guerra durar por muito tempo. O que nós acreditamos que não. Essas vias de acesso, essas cadeias logísticas devem ser sim preservadas. Eles vão ter um efeito de curto prazo, um aumento no curto prazo, mas depois eles devem se adaptar. É claro, se algum outro custo, né, tiver um reajuste maior, né, um aumento de preço maior, evidente que também as empresas e os próprios consumidores vão ter que se adaptar a essa situação. Há uma expectativa de ter aumento de preço e uma questão de inflação? Sim, pode haver, mas creio que ela vai ser momentânea, pode ser num determinado período, depois se acomodar. Pode se acomodar a um valor mais alto? Sim, pode. Não, mas vai se ajustar, porque as condições econômicas mundiais, elas são bem estruturadas. As economias são muito fortes, né, de outros países que rapidamente se adaptam buscando outras fontes de matérias-primas estrategicamente para evitar esses conflitos. Mas a nossa expectativa é que o conflito não perdure por muito tempo, eles consigam negociar, porque também não é de interesse para nenhum dos países que essas questões se arrastem por muito tempo e não sejam resolvidos. Então, esperamos que se ajuste e a economia vai poder se ajustar exatamente a essas novas condições, assim como os consumidores também vão se ajustando e os preços automaticamente vão se ajustando pelos pesos que as economias dos países têm, pelo peso que a economia brasileira tem no cenário mundial, pelo peso que a economia de Santa Catarina também tem na economia brasileira e no cenário mundial. Eles devem se ajustar a essa situação e não deve ter um aumento muito pronunciado de preço, não. Algum outro produto pode ser que fuja da média, né? Suba mais que a média, mas depois se ajusta com os outros preços, né? Os preços relativos de todos os outros setores. Obrigado pela sua participação. E o Procon de Blumenau iniciou nesta semana uma nova etapa de fiscalização em postos de combustíveis da cidade. A operação deve percorrer 70 estabelecimentos para verificar os preços praticados e conferir se o volume de combustível registrado na bomba corresponde ao que é entregue no tanque ao consumidor. Além da aferição técnica, os fiscais fazem o levantamento dos valores da gasolina comum, aditivada, etanol, diesel e GNV. O objetivo do órgão é comparar os preços atuais com a última pesquisa realizada em janeiro e verificar se os valores nas bombas acompanham as variações recentes das refinarias. Segundo o Procon, os dados coletados também servirão para confrontar a média de Blumenau com a de outros municípios aqui do estado, buscando identificar possíveis práticas abusivas. O resultado da fiscalização será organizado em uma planilha, incluindo as diferentes formas de pagamento. O relatório final ainda será publicado nos próximos dias. 7h48, seguimos falando por aqui no Jornal da Manhã sobre essa questão dos combustíveis, porque a Senacom pede a investigação sobre o aumento do preço dos combustíveis. Vamos até Brasília agora com o Pedro Lacerda. Acompanhe. A Secretaria Nacional do Consumidor enviou um ofício ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, pedindo uma investigação sobre os recentes aumentos nos preços dos combustíveis registrados em 4 estados e no Distrito Federal.
O pedido ocorreu após representantes de sindicatos de distribuidoras de combustíveis de Minas Gerais, da Bahia, do Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, além do DF, informarem que as companhias do setor elevaram os preços de venda para os postos de gasolina. A justificativa foi a alta no preço internacional do petróleo, consequência dos ataques que os Estados Unidos e Israel fizeram ao Irã. A FECombustíveis, Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes, informou que os postos são o elo mais frágil e apenas repassam o aumento de custo vindo das distribuidoras. Também alegaram que a alta do petróleo e do dólar pressiona o custo de quem importa. Até o momento, a Petrobras não anunciou aumento nos preços praticados em suas refinarias. Diante desse cenário, a Senacom solicitou que o CAD avalie a existência de possíveis indícios de práticas que possam prejudicar a livre concorrência no mercado e que podem indicar tentativa de influência à adoção de conduta comercial combinada entre concorrentes. A Secretaria também justificou que o pedido decorre do monitoramento realizado continuamente pelos órgãos responsáveis com o objetivo de garantir transparência nas práticas comerciais e proteger os consumidores. E a Prefeitura de Timbó deu um passo na modernização no atendimento ao público. Já está disponível para os moradores o aplicativo Timbó Mais, uma ferramenta que centraliza diversos serviços da Prefeitura na palma da mão. Lançado oficialmente na última sexta-feira, o aplicativo permite que o cidadão resolva pendências sem precisar sair de casa. Entre as funcionalidades é possível consultar o IPTU, emitir notas fiscais eletrônicas, acompanhar processos digitais e ainda verificar débitos. O aplicativo também funciona como canal direto com a gestão municipal. Pelo Timbó Mais, o morador pode registrar solicitações na ouvidoria, conferir a agenda de eventos na cidade, ler notícias atualizadas e até acompanhar editais de licitação e o portal da transparência. Lembrando que essa ferramenta é de graça e já pode ser baixada nas lojas de aplicativo para os sistemas Android e também iOS. 7h51 e você já ouviu no Jornal da Manhã de hoje. O preço do diesel dispara em Blumenau e região. Em alguns postos o litro já rompe a barreira dos R$ 8,00. Reforço nas ruas, 20 novos policiais militares iniciam hoje patrulhamento ostensivo em Blumenau. E atenção para o golpe, criminosos usam o nome do prefeito Egídio Ferrari de Blumenau no WhatsApp para enganar moradores. Na Câmara de Vereadores, derrubada o veto que permite obras noturnas em vias de trânsito intenso e falta de água voltou a gerar cobrança no plenário. E daqui a pouco, no último bloco, você vai ouvir aqui na Jovem Pan. Lista da Forbes aponta 10 catarinenses entre os bilionários do Brasil. Empresário de Pouso Redondo lidera um ranking estadual. E começa hoje a Páscoa em Blumenau. Vila Germânica abre portas com oficinas, decoração temática e a presença da mascote Cacau. O evento se consolidou não apenas como um evento com foco no turista, mas fundamentalmente um evento que tem toda a atração para a comunidade de Blumenau, especialmente para as crianças. Temperatura agora é de 21 graus, 7h52. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Park Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte. Ou visite proese.com.br. Feche os olhos e imagine. Você com o look perfeito, sua casa bem decorada, um treino de sucesso na academia e a comida que você merece. Tudo isso você encontra em um só lugar. SIC Blumenau, um universo de possibilidades. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito o pé. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sua indústria precisa ser mais digital, mais conectada e mais automatizada. Quer começar esse processo e não sabe como? A Futuritec Industrial pode ser o seu ponto de partida. Conectamos a indústria com inovações, tecnologias e soluções aplicadas à transformação digital. Participe das rodadas de negócios, palestras e visite nossa vitrine tecnológica. Dia 9 de abril na sede da Fiesc em Florianópolis. Faça sua inscrição em fiesc.com.br e seja protagonista da transformação industrial. Em 2025, sua confiança construiu novos caminhos na Unimed Blumenau. Em cada vida atendida, reforçamos o nosso compromisso com o amanhã. Do nascimento à maturidade, presentes em cada fase da vida, ao seu lado, em cada momento. Em 2026, seguimos juntos, cuidando, evoluindo e criando futuros com segurança, acolhimento e dedicação. Unimed Blumenau. Nosso jeito de cuidar constrói o amanhã. Cliente Forte Atacadista. Se você busca qualidade, variedade e economia para sua casa ou seu negócio, então o Forte Atacadista é o lugar certo. É o menor preço no atacado e varejo. Aceitamos cartões de crédito e ainda com descontos exclusivos para quem compra com o Voon Card, o cartão de crédito de quem é forte, com condições de parcelamento em até 40 dias para pagar. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. E já estamos de volta por aqui com o Jornal da Manhã, 7 horas e 55 minutos, 7h55, e Blumenau entra oficialmente no clima da Páscoa a partir de hoje, quarta-feira. É porque começa lá no Parque Vila Germânica a tradicional programação em Blumenau, que segue até o dia 12 de abril. Com o tema Aventura de Cacau no Mercado Mágico de Coelhos, o evento transforma o setor externo em uma verdadeira vila temática. Nesta noite de abertura, a Casa do Coelho e as oficinas de pintura de casquinhas e coelhos em tecido recebem o público a partir das 7 da noite, e a Praça de Alimentação e Artesanato funcionam até às 9 da noite. O diretor-presidente executivo da Blumenau Eventos, Guilherme Guinter, comenta que o evento já se consolidou no calendário da cidade e que atrai turistas de vários cantos do Brasil. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Hoje inicia a programação de um dos mais queridos eventos do calendário da cidade de Blumenau, a Páscoa em Blumenau. O evento se consolidou não apenas como um evento com foco no turista, mas fundamentalmente um evento que tem toda a atração para a comunidade de Blumenau, especialmente para as crianças, que é o público-alvo dessas atrações que nós desenvolvemos, não apenas no Parque Vila Germânica, mas também em outros locais da cidade de Blumenau. E essa vem a ser uma das grandes novidades da edição desse ano, a ampliação da área da Páscoa em Blumenau para a prainha, para o calçadão da prainha, uma área que vem recebendo muita gente, muito fluxo de visitantes, vai receber decoração temática, vai receber atrações teatrais e musicais na concha acústica. É uma das novidades da edição desse ano, inclusive também com a Prefeitura de Blumenau, que recebeu uma decoração com a temática de Páscoa muito bonita, que vai ser foco de muitas fotos e muito ponto de fotografia dos nossos visitantes, dos nossos turistas que param à frente da Prefeitura de Blumenau para registrar esse momento na cidade. O nosso Parque Ramiro Hidiger recebe também a conhecida Osterbaum, uma árvore muito imponente, né, que serve para trazer esse clima da Páscoa também para o Parque Ramiro Hidiger, que é o parque mais importante da cidade de Blumenau. Como todos os anos, o Parque Vila Germânica ganha atrações importantes, né, com a programação musical do palco cultural, as oficinas como a pintura facial, a pintura de casquinhas, nós temos gastronomia, nós vamos ter os brinquedos, inclusive esse ano, mais uma vez, uma grande roda gigante de 22 metros que vão estar à disposição para o nosso público, para essa grande ação, a ação de Páscoa, a Páscoa de Blumenau, que junto com o Pomerode faz da região ter a mais importante e mais desejada calendário, né, programação de Páscoa do Brasil.
Então fica o convite para todos a partir de hoje até o próximo dia 12 de abril, a Páscoa em Blumenau abre a sua programação, certamente teremos um grande sucesso e os visitantes vão se encantar com tudo que foi preparado com muito carinho pela equipe da Blumenau Eventos, pela Prefeitura de Blumenau, e mais essa ação, mais esse evento importante para o nosso calendário de visitantes, nosso calendário de turismo da cidade. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café Expresso para compra, locação e comodato. Proese Componentes Eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. E Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. Temperatura agora é de 22 graus, então vamos voltar a conversar com ela, meteorologista do Alerta Blue da Defesa Civil aqui da cidade de Blumenau, Emily Ramos. Oi, Emily, bom dia mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta quarta-feira, vamos ter mais um dia sob influência da circulação marítima. No decorrer do dia de hoje, o céu varia entre nublado e encoberto e vamos ter condição para chuva fraca, isolada, a qualquer momento do dia. Hoje a temperatura segue mais amena e a máxima oscila em torno dos 24 graus. Mas para amanhã, quinta-feira, a circulação marítima perde intensidade e o sol volta a aparecer em meio à variação de nebulosidade por aqui. A temperatura se eleva e a máxima fica na casa dos 27 graus. Mas a partir da tarde da quinta-feira, vamos ter condição para algumas pancadas isoladas de chuva que podem vir com algumas trovoadas. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. Pontualmente 8 horas. E esses foram os destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira. O preço do diesel dispara em Blumenau e região. Em alguns postos, o litro já rompe a barreira dos R$ 8,00. A tensão no Oriente Médio reflete nas bombas e acende o alerta para o risco de desabastecimento. Na edição de hoje, nós conversamos com o Sindicato dos Postos e especialistas para entender o impacto na economia de Santa Catarina. E o cerco aperta na fiscalização. Procon de Blumenau vistoria 70 postos para conferir preços e o volume entregue aos consumidores. Prefeitura lança edital de R$50 milhões para novo complexo viário da Itoupava Norte com direito a nova ponte binário. Na segurança, Polícia Civil desarticula grupo que assaltou tabacaria em Blumenau e em Timbó a operação termina com prisão por posse de pornografia infantil. Reforço nas ruas, 20 novos policiais militares iniciam patrulhamento ostensivo em Blumenau. E atenção para o golpe, criminosos usam o nome do prefeito Egídio Ferrari de Blumenau no WhatsApp para enganar os moradores. E no Vale do Itajaí, Cine abre a semana com mais de 2.700 vagas de emprego. Indaial e Blumenau lideram as oportunidades. Atenção motoristas, trânsito em Gaspar. Ponte Afonso Ostin será interditada nesta quarta-feira para obras finais de calçamento. Na política, Alexandre de Moraes autoriza visitas de Jorginho Melo e Caroline Detoni ao ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão. E na Câmara de Vereadores, derrubada de veto permite obras noturnas em vias de trânsito intenso e falta de água volta a gerar cobranças no plenário. E começa hoje a programação da Páscoa em Blumenau, lá na Vila Germânica. Quer ouvir de novo essa edição do Jornal da Manhã? Daqui a pouco ela vai estar disponível no YouTube da Jovem Pan Blumenau. 8 horas, 2 minutos e termina aqui mais uma edição do Jornal da Jovem Pan. De segunda a sábado, a partir das 5 horas da manhã, você fica bem informado aqui nos 88,7. Fique agora com Rock and Pop na companhia de Isis Meurer. Para você, uma excelente quarta-feira e a gente se encontra novamente aqui nos microfones da Pan amanhã. Um forte abraço e até mais. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã. A opinião